eternidade. É sobre essa palavra que eu quero compartilhar contigo hoje. É sobre a eternidade que nós estaremos falando neste dia. Pegue a sua Bíblia e abra comigo em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro é mais no finalzinho da Bíblia, lá perto de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós vamos ler a parte B, somente a parte depois do ponto, só a segunda parte do versículo. E diz assim: a ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Olha que interessante. A Bíblia de várias formas, em muitos textos, ela expressa, ela fala em relação à eternidade. E a eternidade é algo que eu acredito que é uma das partes mais difíceis do homem entender. É aquilo onde o homem, quando para analisar, ele acaba não conseguindo entender, onde ele talvez entra até em momentos de questionamentos, onde não consegue ter uma clareza do que essa palavra significa e o que a eternidade diz respeito às nossas vidas. Mas eu quero, nesse dia, compartilhar algo para que a gente possa ter uma clareza maior, para que você, junto comigo, porque nós ambos precisamos entender um pouco mais, possamos entender esta verdade. A eternidade é algo que está dentro do coração do homem. A eternidade está dentro de nós. O homem tem a eternidade dentro de si. E é interessante que esse é o fator que leva o homem a buscar, a entender. Ele busca algo, entender algo que já está dentro de si. Ele busca entender a eternidade porque a eternidade está dentro dele. Mas a maneira como o homem busca entender nem sempre o leva à compreensão. Até porque a Bíblia também diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Por quê? Porque elas só se discernem, elas só podem ser entendidas espiritualmente. Então, a compreensão, a revelação da verdade de Deus, da palavra de Deus, ela só acontece através da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Entenda algo. Nada que o homem busque entender, nada que o homem possa compreender acontece sem antes Deus ter revelado a nós. Nós não podemos entender algo de Deus sem que antes Ele tenha revelado a nós. E essa revelação acontece por ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Logo, naturalmente, com a nossa mente natural, humana, nós não podemos, nós não conseguimos entender aquilo que é de Deus, as coisas espirituais. É somente através desta ação do Espírito Santo, quando Deus se dá a conhecer, quando Deus se revela. É na revelação que nós conseguimos ter compreensão. É na revelação que nós conseguimos entender. E a eternidade, como eu dizia, é algo que está dentro do homem. A eternidade faz parte da vida do homem. O homem tem a eternidade dentro de si. O homem sabe, porque sabe que a eternidade está ali. A prova disso é, normalmente, quando as pessoas param para pensar sobre a eternidade, é no momento de morte. É no momento quando nós passamos por uma situação de morte de alguém próximo, de uma pessoa próxima a nós, que a gente para pensar. Porém, não poderia ser assim. Porém, não deveria ser somente nesses momentos onde nós paramos para avaliar onde nós passaremos a eternidade. É algo que nós deveríamos pensar antes, refletir antes. E talvez até mesmo estudar um pouco mais sobre isso antes. Entendendo e pensando se a eternidade realmente existe. O que eu devo fazer a respeito? Se a eternidade realmente existe, onde eu vou passar essa eternidade? Se a eternidade realmente existe, o que eu vou fazer para alcançá-la? São essas perguntas que nós deveríamos fazer. São essas perguntas que deveriam mover as nossas vidas em uma busca genuína sobre a eternidade. Em uma busca realmente no lugar certo, da maneira certa, que é em Deus.
Deus pode revelar, porque o homem natural não vai entender. Porém, o que nós fazemos, eu e você como homens, nós buscamos muitas vezes em tantas coisas, que na verdade não trazem clareza, porém apenas confundem mais. Porém apenas trazem uma confusão maior. O lugar certo que devemos estar, que devemos buscar, são os conselhos da palavra de Deus. Normalmente vivemos uma vida alheia a estes conceitos. Normalmente nós pensamos e a nossa vida está centrada. A eternidade está dentro de nós, porém nós somos tão terrenos que a nossa vida está centrada simplesmente aqui nessa terra. A gente vive aqui como se nós fôssemos viver eternamente aqui na terra. Porém, eu e você sabemos que isso não é verdade. Se fosse assim, nós não morreríamos. Não existiria a morte. Se fosse assim, ninguém morreria. Mas nós vemos a morte constantemente próxima a nós. Constantemente vivenciamos a morte. Então é a prova de que a vida não é aqui, simplesmente. Porém, existe uma outra vida, uma continuidade muito melhor ou talvez pior, dependendo da escolha que eu vou fazer hoje aqui nessa terra. Então, o que eu devo fazer é buscar os conselhos de Deus que estão na sua palavra, para entender o que Deus pensa, o que Deus diz acerca da eternidade para a minha vida. É o conselho de Deus que vai levar a minha mente, que vai me levar a uma compreensão das suas verdades. Não posso simplesmente viver uma vida leviana aqui, sem parar para avaliar os conselhos de Deus para a minha vida. Não posso, por mais que muitas vezes muitas pessoas vivem assim, uma vida leviana, não levem em conta os conselhos de Deus. Mas para que a gente possa ter essa compreensão, para que a gente possa realmente vivenciar este melhor, precisamos ouvir os conselhos de Deus, que estão descritos na sua palavra. Esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós e tem o melhor para as nossas vidas em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos ir sim para a Bíblia, para a palavra de Deus, para entender os conselhos de Deus. A minha oração nesse dia é que você possa realmente tomar a decisão de entender a eternidade, não com a tua mente natural, porém entender a eternidade buscando os conselhos de Deus, onde essa eternidade vai ser revelada a você no Espírito, através da ação do Espírito Santo. Deus te abençoe.